posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. O Senhor expôs sempre a sua doutrina por intermédio de parábolas, fazendo comparações de coisas espirituais com coisas naturais. Era o jeito do Senhor ensinar. Vinha falando sobre a porta estreita, a porta larga, não é? Caminho largo, caminho estreito. Era o jeito dele ensinar. Havia uma profecia acerca dele dizendo que ele abriria sua boca em parábolas. E é precisamente isso que nós lemos. O Senhor havia feito aqui algumas colocações, ensinando, falando para eles não buscarem honra pessoal, serem mais comedidos. Aquele que se humilha, ele vai exaltar, mas quem a si mesmo se exalta, ele falou que ia ser humilhado. Porque exatamente isso é o típico comportamento do inimigo. Ele tentou ficar muito grande e foi rebaixado. Aconselhava as pessoas: quando você fizer uma festa, não chama as pessoas que podem fazer uma festa para você de volta. Chama as pessoas que não podem. Chama os pobres, as pessoas que não têm onde ir. Chama elas para a sua festa. Eles nunca vão te pagar a festa. Nunca vão te chamar para outra festa. Mas o Pai seu, que está vendo tudo, vai pagar você o que você fez. É uma didática, né? E alguém então falou, ouvindo ele, isto, um dos que estavam com ele à mesa, era uma ceia, né? A proposta dessa parábola. Disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Aqui se vê o pouco nível de conhecimento do que é reino de Deus, mas também são linguagens espirituais. O Senhor Jesus falou assim: eu sou o pão que desceu do céu. Nossos pais comeram o pão do céu. Jesus falou: não, vossos pais não comeram o pão que desceu do céu, mas eu sou o pão do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue não morre mais. Escandalizavam com isso aí. O que esse homem está falando? A minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Forte, né? E esse outro falou: feliz vai ser o homem que puder comer pão no reino dos céus. Mas vocês já pensaram o que é o reino dos céus mesmo? O que é a glória de Deus? É muito pouco pensar num pão lá em cima, né? Paulo, quando voltou do terceiro céu só, ele ainda teve que ser escorraçado por um espírito mau para não ficar soberbo. Mas o Senhor falou com eles assim. Aqui começa uma parábola. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele falava de Deus. Ele fez uma ceia e convidou as pessoas para participar da ceia dele. E mandou chamar, falou ao seu servo: convide eles. Aqui ele está falando de judeus, dos hebreus, que foram chamados, mas eles não aceitaram. Não gostavam de Jesus Cristo, nem dos seus discípulos, nem da sua doutrina. Não quiseram, nenhum deles entrou. Nenhum deles aceitou. E começaram a dar desculpa. E aqui ele pega 3
referências, né? Eu comprei um campo. Eu penso que nós podemos fazer uma pequena comparação, né? O lazer, outro comprou uma junta de boi, o trabalho, outro casou, não é? Já são um é o lazer, outro são os prazeres da vida, né? São 3 elementos que se configuraram ali perante a chamada do Senhor. Olha, nós chamamos, mas eles não aceitaram. Não. Ele ficou bravo. Pois eu falo para vocês, olha o que ele fala aqui. Sai pelos caminhos, sai pelas ruas aí, chama as pessoas pobres que tiver por aí, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Triste, né? Mas aconteceu. Só uma vez falou para Jerusalém: Jerusalém, quantas vezes eu tentei ajuntar seus filhos, mas vocês não me escutam. Eu vou embora daqui, mas nunca mais volto aqui. Só no dia que vocês aprenderem a falar assim: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe por que ele falou isso? Porque quando ele entrou montado numa jumentinha, os pobres, os simples, olharam para ele, reconheceram, até as criancinhas davam glória a Deus. E os sacerdotes ficaram, os escribas, escuta, manda eles calar a boca. O Senhor falou: hoje eles têm que dar glória ao meu nome. É o rei visitando a sua cidade. Vocês entendem isso? Eu sou rei. Ele não falou isso, essa era a mensagem. Eu sou rei. Está escrito lá no profeta: eis aí vem o teu rei, humilde, montado no jumentinho, animal de carga. Agora, irmãos, o Senhor deixou ele sozinho. Nunca mais volto aqui, até que vocês aprendam a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Manda eles calarem. Se eles calarem, as pedras começam a falar. Até das criancinhas. Isso, queridos, rejeitar Jesus Cristo é a pior loucura que um ser humano pode fazer. É o único jeito dele ser salvo. Ainda o Senhor poderia falar com ele: o seu pecado é uma coisa horrível demais, mas você não vai ao inferno por causa do pecado só. O seu pecado, eu tinha solução para ele, mas você não aceitou Jesus, que é a minha solução, então o seu pecado fica com você no inferno. A solução de Deus para o pecado chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. É a solução. Ele é que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é do chão, não é do solo, não. Isso aqui, ó, desse mundo que nós somos, que nós representamos. Aquele que recebe Jesus Cristo em si mesmo, pela palavra, pela presença do Espírito Santo, Deus expurga dele gradativamente todas as misérias, até que a sua veste fique branca. Ele possa configurar naquela multidão que João viu, todo mundo vestido de veste branca. Nenhum dos meus convidados, você sabe o que aconteceu muito bem. Jerusalém foi destruída, irmãos. Nunca mais ela recuperou a sua glória. Voltou a ser cidade, um país em 1948. Ficou quase 1900 anos o judeu andando pelo mundo disperso, expulso de um lugar para o outro, porque recusaram a sua paz. O Senhor falou: se eles soubessem o que a sua paz pertence. Não quiseram o jugo de Jesus, não quiseram, mas colocaram no seu pescoço um jugo muito pior. O Senhor falou assim: vocês que estiverem cansados, aflitos, eu convido vocês para chegar perto de mim. Eu vou pôr um jugo no pescoço de vocês. É uma canga aqui assim, ó. Só que o meu jugo é leve, não é pesado. E meu fardo também é leve. Meu jugo é suave, não machuca. E meu fardo também não pesa muito. Você vai ficar presa e preso comigo de uma tal maneira
que eu vou te levar para onde eu quero ir, te conduzir à fonte das águas vivas. E você não vai ficar sentindo cansada nem cansado, porque é leve o que você vai carregar. Porque quem não carrega um fardo leve, carrega um fardo pesado. Quem não tem um jugo com Cristo, pode ter certeza, tem um jugo com o pecado. Quem não serve a Deus, serve o pecado. Até o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da Galácia: não vos metais debaixo do jugo outra vez da servidão, porque eles estavam querendo voltar aos preceitos da lei. Vocês não perceberam que a lei mostrou para vocês o pecado, e o pecado matou vocês? Vocês vão querer voltar debaixo da morte? Abra os olhos. E assim, irmãos, o pecado é sempre um fardo pesado. Quem vive em pecado